Esse é o resumo da aula sobre composição de funções, ou funções compostas. Então, como problema motivador, vamos pensar na situação em que a gente digita um número numa calculadora e fica apertando a tecla cosseno, por exemplo. Tá? Aqui vamos considerar cosseno em radianos. Se você apertar, escolher um número qualquer e depois apertar cosseno, você vai ter o cosseno desse x0. Se você apertar de novo o cosseno, você vai ter o cosseno do cosseno de x0. E apertando seguidas vezes, você vai ter o cosseno do cosseno do cosseno do cosseno do x0 e por aí vai. Então, a gente pode ver isso na reta, ou seja, a gente poderia anotar esses valores e ir marcando numa reta e ver o que acontece. Também poderia fazer um gráfico em que a gente tem os eixos x e y. Na prática, no caso do cosseno, a gente vai ver que os valores vão cada vez mais ficando próximo de um certo valor fixo. Claro que depende desse valor se a calculadora está em radianos ou se ela está em graus. Tá? Esse ponto a gente pode falar que é um ponto atrator dos valores. No caso da visualização dessa situação no sistema de coordenadas cartesianas, dado o ponto x0, a gente calcularia a sua imagem, que é o f de x0, ou seja, o cosseno de x0. Esse valor do cosseno de x0, que apesar de ser um valor da imagem, ele também é um número real, então ele também está no domínio. E aí eu posso novamente calcular o cosseno desse cosseno de x0. Então a gente transporta ele para o x e passa a calcular o cosseno do cosseno de x0 e aí visualiza ele como um novo valor na imagem, volta ele para o x e por aí vai. Então, para que isso ocorra, é importante que o valor sempre caia, o valor da imagem sempre caia no domínio da função que a gente está fazendo as iteradas. Tá? Lá na frente a gente vai voltar nesse gráfico para a gente observar uma forma um pouquinho diferente do que foi feito aqui. Então, se sua calculadora estiver em radianos, você vai achar esse valor de 0,7390851333215. Se a sua calculadora estiver em graus, o valor que você vai encontrar é um pouquinho diferente desse. Tá? Então, vamos realizar esse experimento com a calculadora. Digitei o número 578, vou apertar seguidas vezes a tecla cosseno. A gente vê que nesse caso ele está indo para esse valor 0,99847774. A gente pode fazer algo parecido com outras funções, como a função raiz quadrada de x, por exemplo. Você escolhe um valor, vai apertando, se esse valor for maior que 1, você vai ver que a tendência é ir para o valor 1. Se a gente escolher um valor menor do que 1, você também vai ver que à medida que for apertando a tecla raiz quadrada, ou seja, for compondo a função raiz com ela mesma, a gente vai obter também o valor 1. Nesse caso, 1 é um atrator também. Tá? Aqui a gente já está usando um pouquinho da linguagem numa área chamada sistemas dinâmicos, que tem uma importância muito grande na matemática. Mas não é assunto do primeiro ano, é só para vislumbrar onde que esse conteúdo pode levar a gente. Tá? A gente pode fazer também com a calculadora usando a função logaritmo. Aqui é o logaritmo na base E. Então vai dar um erro, porque o valor caiu fora do domínio da função e aí dá problema na hora de compor. A função de função também pode ser observada quando a gente tem uma grandeza que depende de uma outra grandeza e essa, por sua vez, depende de uma terceira grandeza. Então, nesse exemplo aqui, a área depende do raio da circunferência, só que esse raio depende do tempo que se passou desde que a pedra foi lançada na água. Então, a partir do T a gente acha o R, a partir do R a gente acha o A. A gente pode visualizar uma função de T em A. Seria a função composta.
considerando as fórmulas dadas, a gente tem que a área é πr ao quadrado, mas o r é 2t. Então a gente pode substituir o valor de r na expressão anterior e obter que a área é π que multiplica 2t ao quadrado, ou seja, π que multiplica 4t ao quadrado, ou 4πt ao quadrado. E assim a gente obtém a fórmula direta da área em função de t, não precisando fazer a composição das funções. Para definir composta formalmente, a gente precisa de duas funções que estejam bem definidas e observar que a imagem de uma caia no domínio da outra, né, esteja contida no domínio da outra. Então, nesse caso da função fg dada aí, a gente tem tal situação. Observe que a imagem não precisa ser todo o domínio da segunda função, basta que ela esteja contida. Apesar de estar representado em diagramas diferentes, no fundo é o mesmo conjunto com os elementos K e M, só que um está dentro do diagrama B e o outro está dentro do diagrama E. Então a gente pode identificar esses dois diagramas, né? Representando numa figura só, a gente vai ter essa situação aí. Então observa que o conjunto B e E tem uma interseção, que são exatamente os pontos M e K que estão na imagem da função f. E aí, olhando para essa figura, a gente percebe que para os pontos que estão no domínio da f, a gente consegue fazer um encadeamento. Esse ponto L no domínio da G não interfere em nada, né? Eu marquei ele aqui com pontilhado porque ele não vai fazer parte da composta. Então o ponto A vai pela F até o K vai pela G até o P, então eu posso dizer que a A vai na P quando eu faço a composição de G com F, né? A gente escreve G de F de A, ou G composta com F de A, com esse símbolo que é uma bolinha aberta, para representar isso. Observa que G composta com F de A, primeiro eu aplico a F, depois eu aplico a G. Então, pego o ponto A, aplica a F, no resultado dele, que é o F de A, aplica a G, obtendo o resultado P. E isso a gente pode fazer com todos os pontos que estão no domínio da F. Então, a função fica definida, nesse caso aqui, para todos os pontos do domínio da F. Em geral, isso não é o caso, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir que o domínio da composta vai ser o conjunto dos pontos que estão no domínio da primeira, que quando você faz a conta cai no domínio da segunda, ou seja, a imagem da primeira função cai no domínio da segunda. E é para esses pontos que a gente vai definir em geral a função composta. Então é importante observar aqui que esse símbolo, que é uma bolinha aberta, é o símbolo que indica a operação de composição de funções, né? Operação de composição de funções é uma operação que pega duas funções e gera uma nova função. Tá? Que o domínio da composta vai ser os elementos que estão no domínio da primeira, tal que a sua imagem cai no domínio da segunda função a ser aplicada. Isso fica representado por esse diagrama, então tem que estudar, entender esse diagrama, o que ele representa. E que esse símbolo de composição é como se fosse um símbolo qualquer de operação. Então, igual a gente tem o símbolo para operação entre números, o símbolo mais, que pega dois números e gera um terceiro número, a gente tem um símbolo para operação de funções, que pega duas funções e gera uma nova função. De vista de manipulação algébrica das fórmulas, a gente tem duas situações. Uma, a gente pode enxergar uma função como uma composta de outras duas, como no exemplo que está aí no slide. Então, eu estou olhando para a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado e estou enxergando ela como uma composta de duas funções. Uma função que pega o x e leva em 1 mais x ao quadrado, e uma outra função que pega um ponto do domínio e calcula
o inverso multiplicativo, ou seja, 1 sobre ele. Então, g de f de x é igual a g de 1 mais x ao quadrado, e a g vai transformar em 1 sobre 1 mais x ao quadrado, porque ela inverte o número. Além disso, o que a gente também tem são os casos em que as fórmulas são dadas. Às vezes são dada a fórmula da função e da composta e pede qual é a expressão da outra função que estava sendo composta. Então, vamos considerar o f de x igual a 2x mais 4, e vamos supor que o resultado da f composta com g de um certo x vai ser dado por 3x menos 1. E aí, o objetivo é descobrir qual é a g de x. Isso é um exercício típico que está em muitas listas. Tá? Então é só escrever f composta com g de x. Isso vai ser, por um lado, o 2g de x mais 4, porque o f de alguém é 2 vezes ele mais 4. E por outro lado já foi dito que isso era 3x menos 1. Então, igualando essas duas expressões e isolando o g de x, a gente obtém a fórmula para o g de x. Vamos ver agora um exemplo de composta de função em que uma das funções foi definida por duas sentenças, que a gente já falou em aula anterior. Então, f de x é igual a 1 se x é maior ou igual a 0, e menos x menos 2 se x é menor que 0. Vamos considerar g de x igual a x ao quadrado. Então, olhando para o f de g de menos 1, jogando na fórmula da g vai dar menos 1 ao quadrado. Então, isso vai ficar f de g de menos 1 é igual a f de menos 1 ao quadrado, que é o f de 1. Como 1 é maior que 0, então o f dele é igual a 1. Se a gente calcular o g de f de menos 1 é menor que 0, então f de menos 1 é menos 1 menos 2, isso vai dar menos 1 também. O g de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, que dá 1. Aqui foi uma coincidência que o g de f fosse igual ao f de g, mas não é sempre assim. Tá? Vamos calcular o g de f e o f de g para um outro valor, o valor 0, por exemplo. Então, observe que para isso a gente só precisa apagar os valores e o processo de cálculo é exatamente o mesmo, mudando só as contas particulares de cada situação. Então, veja que nesse caso o f de g de 0 é diferente do g de f de 0, ou seja, a ordem que é feita a composição importa, mesmo que as duas estejam definidas. Em alguns casos elas não estão nem definidas, uma das duas. Por fim, a gente pode voltar e visualizar aquela questão da iterada de uma função com ela mesma, seja só num eixo, como na figura da direita, ou no sistema de coordenadas cartesianas, como na figura da esquerda. Aqui está o gráfico do cosseno de x. A partir do x0 você calcula o y dele, que é o cosseno do x0. Esse valor do y vai voltar para a imagem, para a gente aplicar a composta, porque vai voltar para o domínio. Então, o y é igual a x, ou seja, eu estou fazendo o novo x igual ao y anterior. Isso pode ser facilitado usando essa reta diagonal y igual a x também, e torna um processo iterativo, em que a gente vai vendo que os valores das imagens vão se acumular no ponto que é a interseção da reta y igual a x com cosseno de x. Isso não é o objetivo aqui do primeiro ano, mas só para a gente ver como que essas coisas são tratadas de forma gráfica, composta, relacionando com uma área do conhecimento que é dinâmica.